A ciência, as evidências mostraram para nós que as lesões, elas estão relacionadas com fatores de risco. Então nós hoje, no início de uma temporada esportiva, nós conseguimos avaliar o atleta integralmente para que ele, durante toda a sua temporada, que ele vai ser muito demandado, a sua capacidade seja muito bem trabalhada. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Hoje eu abro a porta quase para uma celebridade, gente. E não é só ele, pelo que ele estava me contando aqui no bastidor, o filho também, a família está envolvida com o esporte. E eu fico muito feliz, porque através da fisioterapia eu tive um derrame Sim. pleural e eu compreendi a importância do fisioterapeuta e eu tenho visto profissionais incríveis e a internet dá essa oportunidade deles mostrarem o quanto a função, né, que é o que a fisioterapia traz para a gente, de novo, essa funcionalidade e muito mais, essa possibilidade tem me deixado muito feliz. E te conhecer hoje, primeiro quero só agradecer. Márcio, se apresenta, fala da sua formação, de quem você é, um pouco, porque a trajetória é enorme, ele é doutor, ok? Professor. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse início, da sua trajetória, da escolha pela fisioterapia, da parte do esporte. Se quiser contar um pouco da história do sonho de ser, né, atleta, fica à vontade. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação estar fazendo parte desse projeto, estar compartilhando não só conhecimentos, experiências, vivências, mas também sempre trazendo algo de positivo para todos aqueles que acompanham e todos aqueles que ainda poderão acompanhar. Então, uma satisfação, tá, Carolina, estar aqui participando com você. Resumidamente, né, eu sou fisioterapeuta, tenho 44 anos, a minha formação ela foi 100% voltada para a atuação na área traumato-ortopédica e esportiva, mas principalmente com ênfase na parte esportiva, que é quando eu fiz a minha pós-graduação, o meu mestrado, o meu doutorado e todos os outros cursos que complementam essa formação acadêmica, né. Eu também fiz uma formação empresarial focada também na gestão desse tipo de negócio, que vai ao encontro do meu projeto empresarial paralelo, né. Então, muitas vezes a gente encontra profissionais com essa trajetória e vem aquela pergunta, né, são, eh, não atletas frustrados? Eu acredito que não, não é isso que eu guardo. Sem dúvidas, durante a minha jornada desde a infância, toda a minha juventude, eu estive muito próximo do esporte. Por vários anos eu sonhei em ser atleta, mas eu acredito que a fisioterapia, a ciência, a área da saúde me escolheu de uma forma diferente. E hoje eu acredito que eu posso exercer meu propósito, talvez melhor do que se eventualmente eu fosse um atleta profissional. Na verdade, impactar a vida de vários atletas, né? Sim, com certeza. Então eu me sinto realmente muito realizado. E pratico esporte amador junto com a minha família, os meus amigos, e isso já traz conforto, muito conforto para o meu coração, e inclusive ajuda na minha atuação profissional também, assim como, né, lá no início, quando eu comecei, aquela bagagem dentro do esporte me ajudou a entender melhor como que eu aplicaria a ciência dentro da reabilitação dos atletas.
Maravilha, eu quero que você conte um pouquinho, você já participou de Copa, de Olimpíada, da seleção brasileira de judô. Como é que essa experiência, né, marcou a sua visão hoje com o Perfeito. papel de Uhum, fisioterapeuta? perfeito. Dentro da jornada do fisioterapeuta esportivo, a gente sempre começa com aquelas atuações locais, clubes esportivos, atletas, e à medida que você vai evoluindo, vai amadurecendo, a sua formação profissional vai avançando, surgem essas oportunidades. Então, eu acredito que eu consegui agarrar bem essas oportunidades e fui me inserindo em contextos do alto rendimento cada vez mais maiores, né, mais expressivos. Então, em 2008, eu tive a oportunidade de 2007, de fazer parte do time Brasil, né, da seleção brasileira de judô. Acompanhei o ciclo olímpico que culminou com a medalha da Rafaela Silva. Ela era uma atleta ainda da base, né, nessa época, então foi um período muito positivo. E logo depois do ano de 2010, que inclusive foi o Campeonato Mundial de Judô, ela teria competido, né, nesse campeonato, acabou por alguns motivos não competindo. Logo depois, na sequência, eu comecei a me envolver muito com futebol profissional aqui no Distrito Federal, e nós tivemos então Brasília como uma das sedes da Copa do Mundo. Então foram várias sedes e Brasília era uma sede-chave, imagina, além de ser a capital federal, nós tínhamos o estádio sendo Um dos com inaugurado, uhum. foi a abertura da Copa das Confederações. Então, em meio a esse processo de seleção da sede, alguns profissionais foram selecionados para trabalhar. E eu fui selecionado para ser fisioterapeuta na Copa do Mundo, né, do Brasil 2014, e eu também atuei na coordenação dos programas de desenvolvimento do esporte, no caso do futebol, por meio de ações de saúde, que eram projetos da FIFA. Isso aconteceu porque eu sempre estive vinculado ao Centro Médico da FIFA em Brasília, que é o Hospital Home. Uau! Então, o Dr. Paulo Lobo, que era o líder do hospital, foi o médico-chefe, né, da sede, eu acabei sendo esse gestor dos projetos de saúde. Então, foi o programa FIFA 11 pela saúde, o programa FIFA 11+, eh, algumas outras vertentes. Então, eu acabei somando duas ações, na assistência, atuando nos jogos propriamente ditos, e na gestão, coordenando esses projetos que impactaram o Distrito Federal de uma forma muito positiva e que também se estenderam para outras regiões. Então foi uma experiência muito bacana. Na sequência, esse mesmo grupo que esteve envolvido com a Copa do Mundo, querendo ou não, foi um grande investimento pessoal, profissional de todos. Esse grupo acabou assumindo também os Jogos Olímpicos. Então nós tivemos algumas modalidades, ou algumas partidas acontecendo em Brasília, e esse grupo atuou também. Então eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do escopo das Olimpíadas, e aí fui seguindo grandes eventos, como Copa América e outros eventos que nós tivemos aqui no cenário do Distrito Federal. Então, ao longo dos últimos 15 anos, eu tive excelentes experiências para compreender melhor esse mercado internacional do esporte, da atuação com os atletas do mais alto nível e também de compreender toda a ciência, tudo aquilo que está relacionado com essa atuação. Então, foi realmente um período de muito crescimento. E é justamente de ciência que a gente vai estar falando agora. Eu imagino, se eu estiver errada, você me corrija, que nas últimas décadas a fisioterapia também tem evoluído Uhum. muito. Quais foram as principais transformações que você percebeu nesse interim? Eu vou até ser mais um pouco, vou fazer até uma correlação interessante. Boa. Nós tivemos em 2007 um grande evento esportivo no Brasil, que foram os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Em 2027 nós vamos ter a Copa do Mundo Feminina. Então nós temos uma janela de 20 anos. Se você for observar o atleta que entra para uma competição, que entrou para uma competição em 2007, e o atleta que vai entrar para uma competição em 2027, são cenários totalmente diferentes. Uau. Os atletas evoluíram muito do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, do ponto de vista estratégico. Na verdade, a gente tem super atletas dentro das modalidades. E essa evolução, ela veio acompanhada de evoluções em todas as áreas. E a fisioterapia, ela, como a gente diz popularmente, ela nadou de braçada. Por quê? Nós precisávamos recuperar os atletas com maior velocidade, recuperar os atletas com maior eficiência. Nós precisávamos começar a prevenir lesões,
Porque a lesão, ela não é só um prejuízo físico, ela também tem um prejuízo financeiro envolvido, Sim. dada a magnitude de todo esse contexto. Então, nós vimos uma das maiores evoluções da fisioterapia esportiva desde que o primeiro fisioterapeuta esportivo atuou com o seu atleta nos últimos 20 anos. E isso soma conhecimento científico a partir de estudos controlados, randomizados de alto nível, que trouxeram respostas realmente muito precisas e que tornaram as tomadas de decisão realmente muito apropriadas, Assertivas. assertivas, e também na tecnologia, que veio ao encontro dessas necessidades e que envolve também toda essa revolução que a gente vê e que culmina nos dias de hoje com a explosão da inteligência artificial. Então, hoje, a fisioterapia, hoje e aquela que a gente vai ver em 2027, realmente é o que nós temos de melhor a oferecer aos nossos atletas. Você falou em fisioterapia baseada em evidências, Uhum. né? Como é que ela tem os resultados da recuperação desses atletas? Essa questão do conceito de prática baseada em evidências, né, um conceito que chegou ao Brasil, se expandiu pelo mundo todo, né, basicamente diz o seguinte: você extrair os melhores resultados das pesquisas científicas Uhum. e usar esses resultados na sua tomada de decisão. Você não é a evidência científica que toma a decisão por você, né, pelo profissional, mas você se baseia nessas evidências que foram produzidas por meio de estudos de altíssimo nível de metodologia. E a nossa medicina ocidental, ela se baseia na ciência aplicada, e a fisioterapia é uma ciência aplicada. Então hoje, com essa evolução que nós tivemos, tanto na produção quanto na interpretação, na celeridade de interpretar essas informações, aumento do número de periódicos, de ferramentas de extração de dados e grupos de pesquisa. Nós conseguimos, então, ter muito mais acesso a essas informações e nós tomamos decisões com muito mais precisão. E se E a repercute em que recuperação? atletas que se recuperam muito mais rápido, com muito mais eficiência e pode-se dizer que estão tendo uma jornada esportiva muito melhor, muito mais vida útil no esporte. Quando a gente fala em estratégia, a metrificação faz toda a diferença, eu acredito que para tudo na vida, né? Sem dúvida, Eu sem dúvida. testei, funcionou aqui, Uhum. essa aplicabilidade, né? A gente chama isso em design thinking de TOTS, testa, opera, né? Perfeito. E que bom que esse tempo chegou, né? E a Sim. gente ainda vai poder aproveitar dele bastante. Muitas pessoas ainda pensam que fisioterapia é tratamento, né? Apenas para dor, Curativo, e isso, apenas para dor. Eu gostaria que você explicasse o papel da fisioterapia para performance, para prevenção, né? Dessa performance esportiva. perfeito. É uma pergunta muito importante, muito decisiva, que a gente pode trazer realmente para quem está vendo esse crescimento, está ouvindo falar da fisioterapia, mas não entendeu claramente. Então, hoje, quando um atleta ele entra dentro de uma jornada, vamos considerar um ano, né, que é uma temporada, vamos dizer assim, esportiva, né? Nós sabemos que ele vai ser submetido a uma rotina muito extenuante de treinos, de competições, de viagens, etc. E a ciência, as evidências mostraram para nós que as lesões, elas estão relacionadas com fatores de risco. Então nós hoje, no início de uma temporada esportiva, nós conseguimos avaliar o atleta integralmente, parâmetros físicos, objetivos, esses parâmetros que a maior parte deles já foi testado largamente em diferentes tipos de estudo, em diferentes tipos de população, eles norteiam decisões que vão se inserir dentro do planejamento esportivo do atleta para que ele, durante toda a sua temporada, que ele vai ser muito demandado, a sua capacidade seja muito bem trabalhada. E isso não só, veja só, não só seja mensurado transversalmente lá naquela avaliação no início da jornada, mas que isso seja monitorado. Então eu falo de uma avaliação, eu falo de um monitoramento e eu falo de intervenções longitudinais ao longo de uma temporada que fazem com que ele consiga atingir o seu mais alto nível de performance
e, consequentemente, a sua equipe, ou se for um esporte individual, ela tenha o melhor resultado possível. E é muito importante destacar que nós não podemos impedir todas as lesões, mas essas estratégias, elas já foram demonstradas que elas reduzem o número, né, ou seja, a incidência de lesões e a gravidade. Sim. O que por si só já é extremamente valioso, porque você tem um atleta que ficaria 30 dias, agora ele fica 5 dias eventualmente afastado, isso já é um resultado magnífico. Com certeza. E eu imagino que, como você trouxe, né, não só esse período, né, que antecede o acompanhamento durante a trajetória, e o pós também deve ser diferenciado com Sim, relação ao que tange a fisioterapia. com certeza. Todas as estratégias, todas muito bem delineadas, muito bem organizadas e muito bem estruturadas. E eu posso ir um pouquinho além? Uhum. Eu acho que a gente tem que falar também do futuro. E o futuro não é só o atleta durante o seu período útil. Então, hoje, os estudos eles estão começando a atingir o atleta na sua aposentadoria, para entender quais são as suas principais alterações e como que se pode reorganizar esse planejamento dele para que ele tenha uma transição de carreira mais saudável e que a sua jornada durante a aposentadoria seja uma jornada não de dores e limitações, mas uma jornada de saúde e benefícios. Sensacional. Eu não sei se você vai adivinhar a imagem de que atleta já veio na minha cabeça quando você falou isso. Quem? Não imagino, mas tudo bem. O Ronaldinho. Gente, porque você tem um período, eu nem sei como é que ele está hoje, enfim, mas foi impactante perceber, né? E ele sofreu muito com o joelho, ele era a questão do joelho, né? Sim. Sofreu muito e tudo. O que adianta você ter uma trajetória incrível e tá arrebentado para o tempo que é para você ter ali, viver com a sua família? Totalmente diferente do que a gente imagina hoje, né? E ver. Eu não acompanho, né, o futebol, mas a gente percebe, né, que o cara tinha uma condição, mas talvez a evolução de toda essa parte ainda não tinha acontecido ali, né? E aí vale a pena destacar, embora não seja minha área de atuação, também a saúde mental do atleta. Na aposentadoria, os estudos já mostram categoricamente esses problemas, essas dificuldades, esse sofrimento, e isso pode ser trabalhado. E aí eu vou até um pouquinho mais além, que é também não imaginar o atleta só a partir do momento que ele se torna um pré-profissional, mas lidar bem com a infância e com a adolescência esportiva, já preparando esses atletas, mesmo que eles não se tornem atletas, mas que eles tenham uma boa assistência e eles compreendam bem também a transição de um atleta recreacional, de um jovem talentoso, para realmente um atleta profissional. Sensacional. Existe algum erro recorrente que tanto atletas quanto pacientes comuns cometem durante a reabilitação que pode, inclusive, atrasar esse processo dele? O erro mais comum de todos é quebrar a relação capacidade-demanda. Porque nós vivemos também momentos de muita ansiedade. Quando um atleta está afastado, quando ele chega para o tratamento, a primeira pergunta é logo: quando é que eu volto? Exatamente. Então, quebrar essa sequência, onde você não constrói realmente essa capacidade e você ultrapassa, com certeza, com muita demanda. Então, esse é o principal erro, é não respeitar o processo. Sempre, né? Quem quer atalho vai sempre. Sim. E falando em algo que parece que nos trouxe um atalho, a inteligência artificial, as tecnologias, você tem muito acesso, tem esse conhecimento. Como especificamente, né, essas ferramentas têm aí auxiliado na prática clínica? Porque quando a gente pensa em fisioterapia, eu ainda vou imaginar ali, né, a Algo mão, manusear, tem lasers, o que é, como essa inteligência artificial tem ajudado, tem robôs, como é que funciona? A tecnologia hoje ela está presente em todas as fases do tratamento.
desde a avaliação até o momento de retorno ao esporte, né? Uau. E tudo aquilo que envolve prevenção de lesões. São equipamentos que nós utilizamos para cicatrização das lesões, otimizar o processo de recuperação ou ganho de desempenho muscular, massa muscular, força muscular, potência, melhora da amplitude de movimento articular, melhora da capacidade sensório-motora, que é o equilíbrio, a coordenação, é como que o atleta enxerga as suas partes no corpo ou no espaço involuntariamente por meio do seu sistema nervoso central trabalhando ali enquanto ele executa um gesto esportivo. Ou seja, a gente tem tecnologia para tudo, essa que é a grande verdade. Agora, a IA, ela é o pulo do gato. Por que o pulo do gato? Porque agora nós temos ferramentas extremamente eficientes que nos permitem compilar esses dados e montar algoritmos de monitoramento do atleta. Então, com isso, nós temos muito mais facilidade de compreender exatamente quando como ia acontecer a parada. Estratificá-los em grupos após as avaliações, monitorá-los durante o processo e conduzi-los da melhor maneira possível. Então, a IA realmente ela veio para preencher uma lacuna que nós precisávamos para utilizar melhor essas tecnologias todas. E ela também ajuda na gestão de riscos? Sem dúvidas. Enquanto estiver acontecendo, como eu vou avisar, momento X, porque esse músculo já chegou em... Isso. É o que a gente chama tecnicamente de monitoramento do atleta. Então, seria mais ou menos isso. Então, ela hoje já é uma realidade, não só nos top level clubs, mas nas equipes de alto rendimento que têm uma melhor infraestrutura de trabalho, e naqueles profissionais que já conseguem assimilar esses softwares e colocar dentro da sua rotina. Sensacional. Doutor Márcio, trazendo um pouquinho para a realidade do... Inclusive, eu tenho até essa pergunta também. Eu quero que você me diga o que é um atleta e o que o diferencia. Por exemplo, a gente estava falando da sua esposa, da Mari, que é uma corredora não atleta, ou seja, que faz isso por hobby, por exemplo, ou por esporte. Chamar esporte de hobby é... Perdão. E se para essas clínicas de fisioterapia, para outras áreas da fisioterapia, como também tem a osteopatia, entre várias outras, reabilitação postural, se também já existem essas tecnologias, se elas chegaram até aqui, se são as mesmas, são diferentes? Sim, com certeza chegaram, estão aí. Eu faço questão até de destacar que nós tivemos em Brasília um evento maravilhoso na semana passada, o Congresso Brasileiro de Fisioterapia Esportiva. Brasília sediou esse lindo evento e muitas tecnologias foram apresentadas para serem utilizadas, inclusive nos serviços públicos de saúde. Vale a pena destacar, ou seja, a gente só precisa ter o recurso, realmente engajar a equipe, assimilar o processo e fazer o processo acontecer. Agora, quanto ao atleta, bom, primeiro eu vou ter que fazer uma correção, que a esposa é uma atleta amadora de ponta. Não é fácil controlar não, porque eu, além de esposo, parceiro de treino, ainda sou um fisioterapeuta bem chato, tanto no tratamento das eventuais queixas e lesões, mas principalmente no processo de prevenção. Sim. E o exemplo tem que começar em casa. Não vai poder, vai ter que respeitar o tempo, o descanso. Sim. Então, na verdade, a gente tem um universo grande dentro do esporte, onde a gente tem aqueles que nós chamamos de atletas recreacionais, que eles praticam uma atividade física simplesmente por lazer, por qualidade de vida, querem se manter ativos, em movimento, preservando a sua saúde. Nós temos os atletas amadores, que são de alto rendimento? Podem ser sim, podem ser, mas eles são amadores, não é a sua fonte primária de subsistência, de renda, e que hoje realmente é um público em ascensão, um público magnífico, um público que está fazendo a diferença em todas as modalidades no nosso país e no mundo. E nós temos um público seleto, que são os atletas de alto rendimento profissionais, que são aqueles que representam as nossas seleções, os grandes clubes, e que realmente o esporte é a vida deles em todas as suas formas de expressão. Já indo para o Return Play, né, que é muito legal, até a tradução, né, volte mesmo, né, para a prática, e ela se tornou referência em Brasília para a reabilitação
de atletas. Eu gostaria que você me falasse o que esse projeto significa para você Sim, e sim. também qual o diferencial, porque ela é uma clínica, não é isso? Sim, com Dela para certeza. outros serviços, né, que a gente tem, para outros espaços que se tem Sim, aqui. sim. Eu fiz uma longa jornada de formação acadêmica, né, desde a pós-graduação até o doutorado. É uma longa jornada, onde eu levei muito a sério cada uma dessas etapas, procurando não apenas adquirir os conhecimentos técnicos relacionados aos temas de estudo, mas também as habilidades e competências que envolvem uma formação desse nível, que é uma formação que uma parte pequena da nossa população, tanto no Brasil quanto mundial, possui. Return to Play foi a realização, a concretização de tudo aquilo que eu havia estudado ao longo de todo esse período. É muito interessante porque o nome é uma homenagem a um termo técnico, um conceito Return to Play, que é um conceito discutido, Mundial. debatido mundial, e que ele ganhou muita expressão com a publicação de uma fisioterapeuta australiana, que hoje é a editora-chefe do nosso principal jornal de fisioterapia esportiva. O nome dela é Claire Arden, e eu tive a oportunidade de trazê-la ao Brasil em 2018. E a clínica foi aberta em 2019. Então, na verdade, ela é o desfecho. Ela é o desfecho de todo esse processo. Então, quando nós estruturamos esse conceito, o que eu queria trazer como missão e valor da empresa era as pessoas que nos procuram, elas vão conseguir voltar. Mas play, o que é o play? O play não precisa ser necessariamente o mais alto Brincadeira. nível, pode ser a sua atividade ocupacional, num escritório, a sua atividade ocupacional em um centro cirúrgico, mas também pode ser o esporte no mais alto nível. Então nós montamos uma estrutura para que a gente possa atender todo esse público, não só em infraestrutura, em linguagem e ambientação, mas principalmente em prática baseada em evidências. Então, o que nós fazemos lá realmente são métodos e técnicas que têm como base a informação científica e nós, junto com a nossa expertise, a nossa experiência clínica, os valores associados dos nossos pacientes, nós trabalhamos para que eles possam voltar a fazer aquilo que eles amam. Então, o nosso lema é transformar vidas por meio da reabilitação. Maravilha. Quando Uhum. você começou toda essa trajetória educacional que culminou na abertura da Return, você já tinha pensado lá atrás que queria toda essa formação para abrir esse centro ou durante o processo é que aconteceu? A gente já imagina esse desfecho, porque quando você pensa em um planejamento de carreira profissional, é semelhante ao planejamento da carreira de um atleta. O alto rendimento dentro do esporte, ele tem um período, ele tem um prazo. Então, já imaginava que em um determinado momento eu faria uma transição, mas eu gostaria de viver no meu âmbito privado aquilo que eu vivia no alto rendimento. Senão eu estaria frustrado de não poder oferecer realmente o mesmo impacto em termos de tratamento. Então, é o desfecho de tudo isso que eu vivi, com certeza. Maravilha. Vamos lá, que tem mais. Uhum. E o Instituto Viver? Conta, Viver pelo Esporte é uma das suas grandes paixões. Como ele nasceu e qual o impacto social, né, que você quer gerar através dele? Ao longo da minha trajetória, eu conheci pessoas muito especiais. Uma delas, meu maior professor, se chama Dr. Paulo Lobo, um médico ortopedista, um grande líder e que é um grande pioneiro na assistência à saúde do atleta carente, que é o atleta que não tem condições de pagar por um tratamento, e ele também não encontra essa disponibilidade no nosso Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque nós temos uma população muito grande e é muito difícil você colocar o atleta que precisa de prioridade, você passar ele na frente De quem está morrendo. de uma pessoa que acabou de sofrer um trauma Acidente. gravíssimo. Então, nós começamos a fazer ações pontuais. Eu ouvia fazendo ações pontuais, comecei a fazer junto. Em 2009, eu trabalhava no Centro Universitário de Brasília, Uniceub, eu procurei a direção superior do Uniceub, faço questão de ressaltar, doutora Elizabeth Manzur, professor Carlos Alberto,
e apresentei um projeto que eu chamei de Atletas do Futuro. Por que Atletas do Futuro? Porque seriam aqueles atletas que hoje eles precisam de apoio, mas que no futuro eles serão os nossos grandes expoentes. Esse projeto, resumindo a jornada, ele foi um projeto muito bem sucedido. Por meio dele, nós realizamos mais de 50 mil atendimentos registrados. Eu apresentei trabalhos no mundo todo, produzi ciência, formei alunos, criei um ambiente maravilhoso de desenvolvimento social por meio do esporte e da saúde. Chegou um determinado momento da minha carreira acadêmica também, pessoal, que eu sentia que eu passaria por uma transição. Eu não estava mais conseguindo colocar dentro do meu cotidiano, do meu dia a dia, estar em sala de aula, ministrando aulas, mas essas ações, elas não sairiam de dentro de mim. Então foi quando eu fundei o Instituto Viver pelo Esporte, que é uma ação sem fins lucrativos que reúne profissionais, empresas e diversos tipos de colaboradores para que a gente possa oferecer esse tipo de ação a atletas que não têm condições. Então, as ações não são só de assistência preventiva e curativa, mas ações educacionais, como palestras, como reuniões e por aí vai. Então, nesse contexto, só para você ter noção, nós, na Return to Play, que é, logicamente, a grande hospedeira do Instituto Viver pelo Esporte, né? A grande instituição que hospeda as ações, nós nos tornamos parceiros do Ministério do Esporte no programa Jogo Limpo, que é um programa que visa a prevenção ao doping no esporte. Então, nós fazemos ações sistemáticas para jovens, levando a missão de prevenção ao doping, que é um grande problema hoje para a saúde do atleta, entre outros inúmeros problemas. Então, só para você ter noção de algumas das ações que englobam todo esse escopo, todo esse projeto. E por que Instituto Viver pelo Esporte, né? As pessoas perguntam. Porque esse é um projeto de vida, né? Que é colocar o esporte como um dos centros da nossa vida. Então, viver pelo esporte. E eu acredito que, olha, depois de fazer 116 entrevistas aqui no Consultório Aberto, até o oftalmologista falou que como prevenir, como eu posso ter uma visão melhor? Atividade física. Então, eu acho que viver pelo esporte e fazer esporte para viver, sim, o nome está excelente e a recíproca é verdadeira se a gente trocar as palavras, sim, de lugar. Porque sim, quão importante é o esporte na vida das, sim, pessoas, né, doutor Márcio? Sim, com certeza. Falando em docência, você formou muitos e muitos e muitos fisioterapeutas, inspira para quem quer começar a profissão agora. Porque, por exemplo, ninguém, né, ou eu não gosto muito de generalizar, mas é difícil você ver um jovem falar, eu quero ser professor. E a família incentivar. Mas hoje, né, eu acredito que a fisioterapia está tendo aí uma outra visão diante de tudo, diante principalmente da expectativa de vida, do, sim, esporte, sim, do que tudo que está acontecendo. O que você diria para pessoas que estão ingressando agora, né, jovens fisioterapeutas, sim, ou pensando, sim, em ingressar? Olha, para esses jovens, a gente tem que usar a linguagem deles. Eu não posso usar a linguagem dos alunos que viveram a minha geração. Eu acho que tem uma palavra que ela impacta, ela toca o coração do jovem e ele entende muito bem, que é a palavra engajamento. Então, eu acho que a dica que eu dou é simplesmente engajamento e tudo aquilo que engajamento representa, que é o quê? Frequência, assiduidade, compromisso, estudo, vontade, resiliência, entrega, amor ao que se faz. Então, eu acho que é isso, engajamento. Realmente levar as coisas a sério, engajar, e se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido e vai transformar muitas vidas. Maravilha. E para você, como é, né, presenciar todo esse reconhecimento do esporte, né, brasileiro, como você acabou de trazer? Foi maravilhoso poder ouvir isso, que nesse interim, que eu acredito de 10 anos, os atletas estão vindo com outro cenário, sim, metabólico, fisiológico, metabólico também, né? Porque, sim, se toda essa fisiologia, sim, aí, sim, né, toda essa tecnologia, toda essa evolução
Como é presenciar isso? É uma satisfação muito grande, porque eu sempre encarei toda essa jornada, toda essa rotina, seja mestrado, doutorado, assistência, Copa do Mundo, eu sempre encarei como quando eu era jovem e estava dentro de um campeonato, de uma competição, vivendo o esporte. Então é uma realização que eu acompanho assim com muita satisfação, mas ao mesmo tempo com a preocupação para que aqueles que estão vindo e estão encontrando um ambiente favorável, eles não se acomodem, mas eles multipliquem tudo isso que está acontecendo. Exatamente, até porque você, enquanto fisioterapeuta, né, foi protagonista, exatamente protagonista nesse cenário hoje para esse reconhecimento internacional. Né? Você Sim. entende com propriedade, sabe que foi Sim. um dos profissionais que trouxe esse reconhecimento. Com certeza. Então, realmente, preocupação para que essa geração que vive tudo isso, ela possa multiplicar. Porque nós enfrentamos muitos obstáculos. E o cenário está muito melhor. Então, aproveitem o cenário e multipliquem. Surfem nessa onda e alcancem o mais distante possível. Você falou nos termos que eles entendem, pega hype, né? Pega hype, exatamente. E vai que o caminho já foi aberto. Sim. E eu acho sensacional, sabe, Márcio, o ser não só protagonista, mas ser esse pioneiro. Porque abrir caminho não é fácil. Desbravar, chegar, e é muito recompensador, assim como nós que somos pais, facilitar o caminho também para os nossos filhos. Né? Mas também gerar essa responsabilidade foi mais fácil, então aproveita e vai mais longe. Sim, né? Com certeza, com certeza. A docência é isso, né? Não só a fisioterapia, mas eu acho que essa docência que habita em você quer e pede que esses outros profissionais cresçam tanto quanto. Com certeza, com certeza. Quando você pensa em futuro, tanto da fisioterapia quanto do esporte, o que ainda te move, né? E o que você sonha para os próximos anos? Olha, eu tenho isso muito claro assim na minha cabeça, muito claro, estruturado e planejado. Logicamente que a gente, como cristãos, entrega os nossos planos a Deus. Então tá ótimo, porque vão ser melhores que os seus. Mas o meu grande projeto é realmente liderar a construção em Brasília, que é a cidade que me acolheu. Não nasci aqui, mas me tornei brasiliense, minha esposa é brasiliense, meu filho é brasiliense, mas liderar aqui a construção de um dos maiores centros de desenvolvimento esportivo do mundo, onde nós vamos ter desenvolvimento técnico, desenvolvimento de ações de saúde, performance, e tudo isso vai virar ciência e educação que vai ser transmitido para gerações e que vai ser multiplicado e que entra dentro de uma rede de colaboração internacional e que realmente faz com que a gente construa uma sociedade melhor dentro da minha área, que é o esporte. Então esse é o meu maior projeto. Que maravilha, eu tenho certeza que essa parte já está dentro do seu projeto, cuidar das emoções desses esportistas, né? E foi o que você já trouxe. Mentalmente, a galera já está com outro preparo, porque essa questão da mente e do corpo realmente é totalmente conectado e ligado, não é? Sim. Eu acho que os momentos que nós vivemos de pandemia, eles revelaram a importância da saúde mental, que não existe dissociação entre o físico e o mental, e eu acho que é uma mudança de atitude. O físico não vai. Sim, então é uma mudança de atitude que se espera de todos. Eu fiquei com uma dúvida, uma curiosidade, na verdade, quando você falou que abriu, né, em 2019, e foi justamente quando a pandemia ela aconteceu, 2020, a pandemia. E aí? No início, nós imaginamos um grande desafio vindo pela frente, mas nós respeitamos tudo aquilo que foi proposto à época. O perfil dos atendimentos mudou um pouco, porque antes nós vivíamos muitos traumas esportivos, mas os atletas passaram a sofrer outros tipos de lesão. As pessoas que sofrem lesões ortopédicas passaram a se queixar de outras
lesões, outras queixas surgiram e, na verdade, o processo foi se materializando cada vez mais. E é muito curioso porque as pessoas buscaram, como o nosso foco é um atendimento personalizado, né? As pessoas passaram a buscar mais isso, valorizaram mais a assistência individual, a excelência nos mínimos detalhes. Então, posso dizer que talvez o processo que nós vivemos, ele tenha ajudado a catalisar o nosso centro para que ele seguisse crescendo. Maravilha, que bom. Onde é que vocês estão localizados hoje, doutor No Márcio? setor de clubes sul, no trecho 2, então no coração do setor de clubes, a gente tem uma estrutura muito positiva, muito adaptada e apta para receber a todos. Maravilha. E olha, eu gostei muito, muito, muito mesmo. Eu fico muito feliz. E eu sou de Brasília, nasci em Brasília, e que o seu sonho, né, que essa meta, porque eu acredito que está muito clara, né, esse roadmap está claríssimo e que se realize, que eu esteja aqui para ver, porque é muito bom ter alguém na área da saúde que foi disruptivo e que seja exponencial o seu crescimento, juntamente com todo essas pessoas que fazem parte, né? Porque aqui eu falo que está o Ayrton Senna, né? Aqui chegava ali, pegava o capacete, mas para que aquele carro andasse, então tem toda a sua equipe, todas essas outras pessoas que vão auxiliar nacionalmente ou internacionalmente, mas desejo mesmo que dê certo. Com certeza. Na verdade, eu estou hoje os representando, né? À frente, sendo o líder. Mas é uma grande equipe, um grande trabalho, e a gente colhe juntos os frutos, e a gente também compartilha eventuais derrotas, dificuldades. Acho que esse é o caminho, né? E esse Trabalho vai ser em um equipe. super legado que você vai deixar, tanto que você falou, né? É que é para gerações, né? Para gerações. Não vai sair daqui sem participar do nosso quadro, mas que eu tenho certeza que vai ser super tranquilo. Super animado. É uma disputa aqui entre a gente, quem vai mais rápido, brincadeira. Doutor Márcio, eu gostaria que você ouvisse a palavra e trouxesse rapidamente, né? Aquilo que me vem à cabeça. O que vem à sua cabeça, ok? Perfeito, estou pronto. Movimento. Esporte. Esporte. Movimento. Ciência. Comprovação. Dor. Algo a ser superado. Disciplina. Regra. Superação. Necessidade. Educação. A base. Equipe. Tudo. Inspiração. Família. Futuro. Transformar. Márcio. Alguém que ama o que faz. Que bom. Fico feliz em ouvir. Doutor, obrigada. Foi de verdade uma honra, um prazer. Que bom, deu certo. Imagino que eu, que não sou ainda, né? Vou me juntar ali com a minha amiga, vou para o esporte, preciso, é necessário, e esse trabalho fez muito sentido para mim também, enquanto quantas coisas eu ouvi aqui, e se para mim é uma honra ter alguém que realmente se especializou, procurou, estudou e conseguiu chegar, né, em locais de destaque, que os jovens que possam estar ouvindo essa entrevista, que você, mãe, que estiver aí, sabe, é inspirador. Então vamos contagiar e não contaminar a internet, que já está muito contaminada, contagiar com boas informações, com uma carreira de sucesso, de um homem de família, que tem a família e vive essa congruência do que você fala, né, e como age. Então, parabéns, foi uma Muito honra. obrigado. E, para você, como sempre, a gente deixa aqui na descrição não só como encontrá-lo, mas também como encontrar a Return to Play. Ele já disse até o endereço, mas vai estar aqui para vocês. E até o próximo Consultório Aberto.